A democracia moderna opera sob uma contradição fundamental que ninguém ousa nomear. Ela promete liberdade, enquanto funciona como o mais sofisticado mecanismo de controle já inventado. Não é uma falha do sistema. É o próprio sistema funcionando exatamente como foi projetado. Enquanto o cidadão acredita estar exercendo poder através do voto, ele apenas valida decisões tomadas muito antes de sua participação. A urna não escolhe governantes. Ela referenda uma seleção prévia. O verdadeiro poder nunca esteve em jogo. O que você chama de democracia é, na realidade, a administração mais eficiente do consentimento coletivo. E o mais assustador, funciona precisamente porque todos acreditam estar livres. Nietzsche alertou que as convicções são prisões, e é exatamente isso que a democracia fabrica em escala industrial. Convicções de liberdade que aprisionam mais efetivamente que qualquer corrente visível. O sistema não precisa mais de tiranos. Ele criou algo muito mais poderoso. A ilusão de que não existe tirano algum. A democracia moderna vende a ideia de liberdade enquanto dita, silenciosamente, as opções disponíveis. O cidadão acredita estar escolhendo, mas apenas seleciona entre alternativas previamente aprovadas pelo poder. A sensação de controle é o truque mais eficiente da dominação. Observe o teatro eleitoral. Antes mesmo de você decidir seu voto, um filtro invisível já eliminou todas as opções verdadeiramente transformadoras. O que chega até a urna não são as melhores ideias ou os líderes mais sábios. São aqueles que passaram pelo crivo do sistema financeiro, das instituições estabelecidas e dos guardiões da ordem vigente. A seleção acontece muito antes da eleição. Quando você finalmente vota, está apenas escolhendo entre variações de um mesmo tema pré-aprovado. Pense em quanto custa uma campanha eleitoral moderna. Às vezes, bilhões. Quem financia esse espetáculo? E mais importante, quem não consegue financiar está automaticamente excluído da disputa. A democracia, portanto, já nasce com uma barreira de entrada que elimina qualquer candidato que não tenha o aval dos poderes econômicos estabelecidos. Você não escolhe entre todas as possibilidades. Você escolhe entre as possibilidades que o dinheiro permitiu que chegassem até você. O livre-arbítrio político é exercido dentro de um cardápio cuidadosamente editado. Mas a ilusão vai além do financiamento. Existe toda uma estrutura que determina quem é viável e quem é radical demais. Os meios de comunicação definem quais candidatos merecem cobertura e quais serão ignorados. As pesquisas de intenção de voto criam profecias autorrealizáveis. Quem está mal nas pesquisas recebe menos atenção, recebe menos doações e confirma o fracasso que foi anunciado. O sistema não precisa proibir candidatos. Ele simplesmente torna alguns invisíveis e outros inevitáveis. E quando alguma opção genuinamente disruptiva ameaça furar o bloqueio, o sistema aciona seus mecanismos de defesa. Escândalos são amplificados. Declarações são distorcidas. O candidato é forçado a gastar energia se defendendo ao invés de apresentando suas propostas. Se mesmo assim ele persistir, virá a fase final. A cooptação. O outsider é absorvido, domesticado, transformado em mais uma peça do jogo. Schopenhauer observou que toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada, depois é violentamente combatida e, finalmente, é aceita como evidente. A democracia moderna acrescentou um 4º estágio. Depois de aceita, a verdade é neutralizada pela incorporação ao sistema que ela pretendia transformar. O resultado é que você vota sim, você participa sim, mas sua participação acontece dentro de um roteiro escrito por outros. As margens de manobra são estreitas, as opções reais são limitadas, e o mais cruel, você sai da urna com a sensação de ter exercido sua liberdade. A democracia não eliminou a manipulação. Ela a aperfeiçoou ao ponto de torná-la invisível. O prisioneiro que não percebe as grades é o prisioneiro perfeito, e o sistema que convence o dominado de que ele é livre alcançou a dominação absoluta. A verdadeira força da democracia não está no povo, mas no comportamento previsível da massa.
O sistema aprendeu a manipular o desejo de pertencimento. E quem não pensa como o grupo é rotulado, cancelado ou silenciado. O medo de ser excluído é o novo chicote da obediência. A democracia descobriu algo que as tiranias antigas nunca dominaram completamente: como fazer o próprio rebanho se policiar. Não é mais necessário um vigilante em cada esquina quando os próprios cidadãos vigiam uns aos outros, punindo qualquer desvio da narrativa aprovada. O efeito rebanho funciona porque toca em algo primitivo da natureza humana: o terror da exclusão social. Durante milênios de evolução, ser expulso do grupo significava morte. Nosso cérebro ainda carrega esse medo ancestral. A democracia moderna weaponizou esse instinto. Ela não precisa prender dissidentes, basta isolá-los socialmente. O ostracismo digital é mais eficiente que qualquer prisão física. Quando alguém expressa uma opinião fora do consenso fabricado, não é o Estado que o silencia. São seus próprios pares, seus colegas, às vezes até sua família. A punição vem de todos os lados, difusa e implacável. Observe como funcionam as ondas de indignação coletiva. Uma causa é eleita como urgente. As redes sociais amplificam a mensagem. Rapidamente, não apoiar aquela causa específica se torna inaceitável. Quem questiona não é visto como alguém que pensa diferente. É visto como moralmente corrupto, perigoso, digno de eliminação do convívio social. O debate racional é substituído pela marcação moral. Você está do lado do bem ou do lado do mal? E o lado do bem é sempre aquele que a maioria barulhenta determinou naquele momento. Mas aqui está o truque. Essa maioria barulhenta raramente é genuinamente majoritária. São grupos bem organizados, amplificados pelos algoritmos e pela mídia, que criam a impressão de consenso universal. A pessoa comum, vendo essa aparente unanimidade, se cala. Ela pode ter dúvidas, pode discordar, mas o medo de ser o único discordante a paralisa. E assim, o silêncio da maioria real é interpretado como concordância. O consenso é fabricado não pela persuasão das massas, mas pelo silenciamento dos que discordam. Dietrich Bonhoeffer percebeu que o teste da moralidade de uma sociedade é o que ela faz por aqueles que não têm voz. A democracia moderna inverteu isso. Ela fabrica a ilusão de que todos têm voz, enquanto sistematicamente silencia quem ousa usá-la fora do roteiro permitido. O rebanho não questiona para onde está sendo conduzido, porque questionar significaria se separar do rebanho. E se separar do rebanho ativa todos os alarmes de sobrevivência social. O resultado é uma população que se autocensura antes mesmo que qualquer censura externa seja necessária. As pessoas aprendem quais opiniões são aceitáveis, quais temas são tabus, quais perguntas não devem ser feitas. Essa aprendizagem não vem de nenhuma lei explícita. Vem da observação de quem foi destruído por ousar transgredir. A democracia criou um panóptico social, onde todos vigiam todos, e o medo de ser o próximo alvo mantém cada indivíduo dentro dos limites invisíveis do pensamento permitido. Não é mais preciso controlar o que as pessoas pensam, basta controlar o que elas ousam expressar, e quando a expressão é controlada, o pensamento eventualmente se conforma. O espaço político se tornou um palco de vaidades, onde o argumento perde para o carisma, e a verdade é moldada pela emoção. O eleitor já não busca sabedoria, busca entretenimento. E enquanto a política vira show, o sistema governa nos bastidores. A transformação da política em espetáculo não é um bug da democracia moderna, é sua característica mais essencial, porque um povo entretido não governa, ele assiste, e um povo que assiste não é soberano. Analise a estrutura de um debate político contemporâneo. Não há tempo para desenvolver ideias complexas. São fragmentos de 1 minuto, 2 frases de efeito, uma resposta rápida. O formato não permite pensamento profundo. Ele recompensa o reflexo rápido, a frase de impacto, o contra-ataque emocional. O que está sendo avaliado não é a capacidade de governar, é a capacidade de performar.
O político se tornou um entertainer que ocasionalmente toma decisões sobre a vida pública. As redes sociais intensificaram esse fenômeno de forma exponencial. Um vídeo de 15 segundos pode definir uma eleição. Uma frase fora de contexto pode destruir uma carreira. A profundidade foi substituída pela viralização. O político sabe o que pensa antes de falar, está em desvantagem permanente contra o político impulsivo que sabe gerar manchetes. A democracia premia não quem tem as melhores soluções, mas quem tem a melhor capacidade de manter a atenção do público. E o público aprendeu a consumir política como consome qualquer outro entretenimento. As pessoas escolhem seus candidatos como escolhem times de futebol, não pela análise racional de propostas, mas pela identificação emocional, pela tribo, pelo sentimento de pertencimento. O debate de ideias foi substituído pela guerra de torcidas. Cada lado tem seus ídolos, seus vilões, suas narrativas heróicas. E tal como torcedores, os eleitores defendem seu time independentemente dos resultados, das contradições, das evidências. Enquanto isso, as decisões reais acontecem longe dos holofotes. Enquanto o circo eleitoral monopoliza a atenção pública, as estruturas de poder operam na obscuridade. Legislações complexas são aprovadas sem debate. Recursos públicos são direcionados sem transparência. Acordos são fechados em salas fechadas. O espetáculo político serve como distração perfeita. Todos estão ocupados discutindo a última polêmica, o último escândalo, a última declaração bombástica. Ninguém está prestando atenção no que realmente importa. Nietzsche afirmou que não existem fatos, apenas interpretações. A democracia do espetáculo levou isso ao extremo. Ela descobriu que nem as interpretações importam se o espetáculo for suficientemente envolvente. A verdade se tornou irrelevante. O que importa é a narrativa mais convincente, a performance mais impactante, a emoção mais intensa. O político mentiroso, mas carismático, vence o político honesto, mas enfadonho. E o sistema agradece, porque políticos que entretêm são políticos que não ameaçam as estruturas reais de poder. O resultado é uma democracia onde a forma devorou completamente o conteúdo, onde a imagem substitui a substância, onde o gesto performático vale mais que a ação efetiva. O cidadão médio consegue citar a última polêmica envolvendo qualquer político, mas não consegue nomear uma única lei aprovada no último ano. Ele sabe quem brigou com quem disse o quê, quem gerou qual meme. Mas sobre as decisões que afetam sua vida real, ele permanece na ignorância. E enquanto permanece entretido e ignorante, o sistema segue operando exatamente como sempre operou. A mídia, as redes e a educação moldam o pensamento público com precisão cirúrgica. Ideias são plantadas, discordâncias são programadas, e o caos serve para justificar o controle. A liberdade de expressão existe, desde que se expresse o que é permitido. A fabricação do consenso é a arte invisível que sustenta a democracia moderna. Não é conspiração. É engenharia social operando em plena luz do dia, mas de forma tão sutil que parece natural. Comece pela educação. Observe o que é ensinado nas escolas e universidades. Não apenas o conteúdo específico, mas a metodologia, a forma de pensar que é cultivada. O sistema educacional não ensina principalmente conhecimento. Ele ensina conformidade. Ele treina gerações inteiras a aceitar autoridade, a não questionar narrativas estabelecidas, a buscar aprovação ao invés de verdade. O aluno rebelde é punido. O aluno obediente é recompensado. Depois de anos desse condicionamento, o cidadão emerge pronto para aceitar as verdades oficiais sem exigir evidências. A mídia continua o trabalho que a educação começou. Mas a mídia moderna é mais sofisticada que a propaganda tradicional. Ela não precisa mentir descaradamente. Ela manipula pela seleção. Quais histórias recebem cobertura? Quais são ignoradas? Qual contexto é fornecido? Quais especialistas são entrevistados? A verdade pode estar presente em cada frase individual, mas a narrativa geral é cuidadosamente construída através da curadoria.
O público recebe os fatos, mas recebe apenas os fatos que servem a determinada conclusão. E então entram as redes sociais, que parecem democratizar a informação, mas na verdade concentram ainda mais o controle. Os algoritmos determinam o que você vê. Eles aprendem seus vieses e os reforçam. Eles criam bolhas onde todos concordam, dando a ilusão de consenso universal. Você pensa que está vendo a realidade, mas está vendo apenas a versão da realidade que o algoritmo decidiu que você deve ver. E o algoritmo não foi programado para revelar verdades. Foi programado para maximizar engajamento, o que significa reforçar suas crenças existentes e gerar indignação que o mantenha conectado. Mas a verdadeira maestria está em fabricar não apenas uma opinião, mas também sua oposição controlada. O sistema não precisa que todos pensem igual. Ele precisa que todos pensem dentro de certos limites. Então ele cria debates falsos. Ele estabelece os polos permitidos da discussão. Você pode escolher entre posição A e posição B, e há imenso debate e conflito entre essas posições. Mas a posição C, que questiona os pressupostos de ambas, nunca entra na discussão. Os limites do debate aceitável são cuidadosamente patrulhados. Schopenhauer escreveu que toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada, depois é violentamente combatida e, finalmente, é aceita como evidente. Mas ele não previu o 4º estágio que a democracia moderna adicionou. Depois de aceita, a verdade é distorcida até se tornar irreconhecível, transformada em ferramenta do mesmo sistema que ela originalmente denunciava. Revoluções são cooptadas, dissidências são domesticadas, resistências são absorvidas e comercializadas. O caos também serve ao sistema. Quando surgem múltiplas narrativas contraditórias, quando ninguém sabe mais em que acreditar, o resultado não é libertação, é paralisia. O cidadão confuso se retira da participação política ou se agarra ainda mais forte às autoridades estabelecidas. O caos informacional não enfraquece o poder, ele o legitima. Quanto mais caótica a situação, mais as pessoas clamam por ordem. E quem fornece a ordem? O mesmo sistema que cultivou o caos. A fabricação do consenso funciona porque a maioria das pessoas não percebe que está sendo fabricado. Elas acreditam genuinamente que suas opiniões são suas, que chegaram àquelas conclusões através de raciocínio independente, que estão pensando livremente, e talvez estejam, mas estão pensando livremente dentro de um terreno cuidadosamente preparado, onde as sementes de certas ideias foram plantadas há muito tempo e outras ideias foram arrancadas antes mesmo de germinar. A liberdade de pensamento existe, mas o jardim onde esse pensamento cresce foi desenhado por outros. O voto da multidão é celebrado como soberano, mas a maioria é moldada pela propaganda, não pela reflexão. O que governa não é o povo, é a soma das suas manipulações. O poder não teme o voto, teme o pensamento. A democracia repousa sobre um dogma raramente questionado, o de que a vontade da maioria é intrinsecamente legítima. Mas, e se a maioria estiver errada? E se a maioria for manipulada? E se a maioria simplesmente não souber o suficiente para decidir sobre questões complexas? A história está repleta de maiorias que apoiaram o indefensável. Maiorias que elegeram tiranos. Maiorias que legitimaram guerras. Maiorias que sustentaram injustiças flagrantes. A passagem do tempo revela o erro, mas no momento, aquelas maiorias estavam tão convencidas de sua correção quanto qualquer maioria contemporânea. O que mudou? A verdade não estava do lado da maioria então. Porque assumimos que está agora. A democracia moderna opera sob a ficção de que todos os votos são equivalentes. O voto do especialista que dedicou décadas estudando economia tem o mesmo peso que o voto de quem nunca abriu um livro sobre o assunto. O voto de quem acompanha política diariamente equivale ao de quem se informa por manchetes sensacionalistas 5 minutos antes da eleição. Em teoria, isso é igualdade. Na prática, é a garantia de que o conhecimento será sempre derrotado pela propaganda eficiente. Porque mobilizar a massa ignorante é muito mais fácil que persuadir especialistas críticos.
A massa responde a emoções, não a dados. Ela se move por narrativas simples, não por análises complexas. Ela busca vilões e heróis, não nuances. O demagogo competente sempre vencerá o estadista honesto na competição pelo voto popular, porque o demagogo sabe falar a língua das emoções, enquanto o estadista insiste na língua da razão. Que o sistema educou propositalmente gerações inteiras na ignorância política. Cidadãos que sabem o suficiente para operar na economia, para consumir, para trabalhar, mas que não sabem o suficiente para questionar estruturas de poder. Que conhecem trivialidades, mas desconhecem história. Que sabem opinar, mas não sabem pensar. Que confundem informação com conhecimento e conhecimento com sabedoria. Essa ignorância não é acidental, é cultivada. Nietzsche provocava: a maioria prefere a mentira que consola a verdade que perturba. A democracia transformou essa preferência em sistema de governo. O político que oferece verdades desconfortáveis perde eleições. O político que vende ilusões confortáveis conquista maiorias. Então a competição democrática se torna uma competição de quem vende as ilusões mais atraentes, e o povo escolhe. Escolhe livremente. Escolhe democraticamente. Escolhe sua própria escravidão, convencido de que está exercendo sua liberdade. O sistema não teme o voto porque aprendeu a controlá-lo. Não através de fraude nas urnas, mas através da fraude muito mais profunda, a fabricação das mentes que votam. Quando você controla a educação, a informação, a cultura, o entretenimento, você não precisa controlar o voto. O voto se torna mera formalidade, que valida decisões já tomadas na mente coletiva que você moldou. A democracia da ignorância funciona porque disfarça a dominação como participação. O cidadão vota e sente que exerceu poder, mas ele votou baseado em informações que outros filtraram, em emoções que outros cultivaram, dentro de opções que outros selecionaram. Sua participação é real, mas o roteiro foi escrito antes dele entrar em cena. E o mais trágico, ele defendendo furiosamente seu direito de votar, nunca percebe que esse direito se tornou o mecanismo de sua própria subjugação. A democracia descobriu o segredo da dominação perfeita: fazer o dominado acreditar que é livre. A característica mais sofisticada do sistema contemporâneo não é sua capacidade de suprimir dissidência, mas de integrá-la. Revolta, protesto, contestação, tudo isso foi incorporado como componente funcional da ordem estabelecida. O sistema não apenas tolera a oposição, ele a incentiva dentro de limites seguros. Permite que você se rebele desde que sua rebelião não ameace estruturas fundamentais. A história recente demonstra esse padrão repetidamente. Movimentos contestatórios surgem com energia transformadora, ganham visibilidade, mobilizam multidões e então são gradualmente absorvidos ou neutralizados. O ciclo é previsível. Primeiro vem a repressão aparente, criando mártires e intensificando o movimento. Depois vem a cooptação. Lideranças são integradas ao sistema. Pautas radicais são diluídas. A energia revolucionária é canalizada para reformas cosméticas. No final, o movimento se torna mais uma peça no tabuleiro político, disputando espaço dentro das regras estabelecidas. A polarização política cumpre função essencial nesse mecanismo. Direita e esquerda, progressistas e conservadores, todas essas divisões mantêm a população mobilizada, engajada, lutando apaixonadamente por suas causas. Mas essas lutas acontecem sempre no mesmo terreno, dentro das mesmas instituições, usando as mesmas ferramentas. A energia contestatória é real, mas permanece dentro de canais que não ameaçam o poder estrutural. É revolta administrada, dissidência domesticada. O sistema aprendeu que suprimir completamente a contestação é contraproducente. Gera mártires, unifica oposições, cria narrativas perigosas. Muito mais eficiente é permitir que a insatisfação se expresse através de válvulas de escape controladas. Eleições periódicas, protestos permitidos, debates autorizados. O cidadão pode gritar, manifestar, votar contra.
Tudo isso é absorvido sem que a estrutura de poder precise ceder em questões fundamentais. Dietrich Bonhoeffer percebia que o teste da moralidade de uma sociedade é o que ela faz por aqueles que estão nas mãos do poder. O sistema contemporâneo passou nesse teste da forma mais cínica possível. Criou mecanismos para que os dominados defendam sua própria dominação. A maioria não está nas mãos do poder de forma visível, está convencida de que participa dele. E essa convicção é a corrente mais forte. As plataformas digitais intensificaram esse fenômeno. Qualquer pessoa pode expressar opinião, criar conteúdo, mobilizar seguidores. A sensação de voz ativa é universal, mas essa multiplicidade de vozes não gera transformação real, gera ruído. Milhões gritando simultaneamente produzem cacofonia, não mudança. E enquanto todos estão ocupados expressando suas posições, os centros reais de poder operam sem interferência. A rebeldia se tornou performance, ativismo virou marca pessoal, contestação virou conteúdo para redes sociais. O sistema não apenas sobrevive a isso, prospera com isso. Cada hashtag viral, cada movimento online, cada campanha de conscientização, tudo alimenta a ilusão de que a mudança está acontecendo. Mas mudança de verdade exigiria questionar não apenas políticas específicas, mas a arquitetura institucional que as torna possíveis. E esse questionamento permanece rigorosamente fora do debate público aceitável. Quem ousa ir além das reformas permitidas é rapidamente marginalizado como extremista, utópico ou perigoso. O sistema sempre vence, não porque é invencível, mas porque definiu as regras do jogo. Permite que você jogue, incentiva sua participação, celebra sua paixão, desde que você nunca questione o tabuleiro em si. A democracia moderna é o triunfo definitivo do poder. Criou uma forma de dominação que os dominados defendem voluntariamente, celebram publicamente e reproduzem automaticamente. Não há necessidade de violência quando existe convencimento. Não há necessidade de censura quando existe autocensura. Não há necessidade de controle externo quando o controle foi internalizado. O sistema vence toda vez que você acredita estar lutando contra ele enquanto opera dentro de suas regras. Vence toda vez que sua rebelião é canalizada para disputas que não ameaçam estruturas fundamentais. Vence toda vez que você confunde participação com poder, ativismo com transformação, escolha com liberdade. Antes de nos despedirmos, você ainda acredita que seu voto muda estruturas de poder ou apenas valida decisões já tomadas? Se este conteúdo provocou reflexão genuína, digite nos comentários: "O sistema opera através de mim." Não esqueça de compartilhar este conteúdo com quem precisa questionar a própria certeza política. Ative o sininho e se inscreva para mais análises filosóficas sobre poder e sociedade. Até o próximo vídeo.